Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu sou Ivan Aliberti, sou Business Manager da Italcam, a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira de São Paulo, coordenador do COINFRA, o Comitê de Infraestrutura, Logística, Transporte e Mobilidade da Italcam. Serei o moderador deste magnífico evento. Que tem como argumento um argumento muito importante, prioritário nestes momentos desta década, que é os desafios e oportunidades para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira na década. Este importante evento tem importantes participantes, como o Tito Livio Pereira Queiroz e Silva, diretor do Departamento de Política e Planejamento Integrado do MINFRA, Ministério da Infraestrutura, o senhor João Ottaviano Machado Neto, secretário de Logística do Governo de São Paulo, Fernando Simões Pais, diretor executivo da ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, e Eduardo Sanovic, presidente ABR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Agradeço a participação de todas as pessoas que se registraram. Sabemos que temos mais de 125 registrados a este evento. Cada palestrante terá 15 minutos de apresentação, mediamente, né? No final temos 15 minutos para algumas perguntas. Claramente, provavelmente não conseguimos fazer todas as perguntas, então aquelas que não foram respondidas, pedimos que enviaram uma e-mail para a Italcam para uma resposta pontual. Para fazer as saudações de abertura deste evento, que é o primeiro evento do COINFRA, do Comitado de Infraestrutura, que é um evento que se encaixa em um ciclo de webinar da Italcam, recomeçando a década, eu passo a palavra ao nosso presidente da Italcam, senhor Graziano Messana. Por favor, Graziano. Bom dia a todos. Bom, hoje a Italcam dá um passo muito importante. Ivan, né? Retoma as atividades do seu Comitê de Infraestrutura, Logística, Transporte e Mobilidade. Gostaria de saudar a todos, mas principalmente essa linda mesa de palestrantes de peso, né, que participam nesse evento. Cumprimento o representante do Ministério da Infraestrutura, senhor Tito Livio Pereira Queiroz e Silva. Cumprimento também o secretário João Ottaviano Machado Neto. Saúdo o senhor Fernando Simões Pais e o senhor Eduardo Sanovic e que posso dizer, obrigado por abrilhantarem o nosso evento. Gostaria de agradecer no empenho da formação deste comitê, ao nosso business manager Ivan Aliberti, que sempre coloca muito energia, empenho, entusiasmo nas atividades da Câmara de Comércio, e agradeço também o tempo que vai dedicar o Nelson de Oliveira, né, presidente do COINFRA. Nelson tem uma grande experiência no setor de aviação internacional, agora no Brasil virou country manager da Alitalia, nossa companhia de bandeira lá italiana, mas tem experiências também em setor complementares à aviação, então pessoa muito apropriada e competente para poder presidir esse comitê, com o seu vice, que cumprimento, José Victor Mamede também. Bom, enfim, vou cumprimentar toda a diretoria, que acho que o Nelson vai apresentar daqui a pouco, então não vou me estender mais. Gostaria de dizer que a Italcam está de portas abertas para um debate em ambas esferas, federal ou estadual. Nós participamos a eventos conjuntos, encontrei já várias vezes o ministro Tarcísio Freitas, a equipe dele, em Brasília, quando a gente ainda viajava e conseguia juntar um almoço a um evento. Agora é tudo muito online, mas também fizemos eventos online com ele e a equipe dele esse ano. Excelente ministro, muito, muito competente, com o mapa do Brasil na cabeça, toda a infraestrutura, independentemente se é rodoviário, aéreo ou portos, conhece realmente muito bem esse grande país no sentido geográfico, obviamente também. Fizemos evento também com o Estado, por exemplo, palestrei com a Tarsília Reis Jordão, a subsecretária de Parcerias Público-Privadas, enfim.
Câmara está de portas muito abertas com toda essa esfera. A infraestrutura é um dos maiores gargalos do desenvolvimento econômico e social do Brasil, né? É uma questão que impacta fortemente os negócios bilaterais e temos o papel de colaborar na busca de soluções desse setor tão amplo e que gera tanto negócio direto e indireto. Recentemente a Ecorodovias, né, empresa controlada por um grupo italiano Gavio, conseguiu mais um projeto, mais de 8 bilhões de CAPES, foi há 10 dias atrás, enfim. Esse é mais um indicador que nos deixa orgulhosos, né, da presença também italiana aqui. E desde que eu assumi essa presidência, foi no meio da pandemia, foi em maio do ano passado, entendi que era um momento, com certeza, para nós fortalecermos juntos, né, unirmos, superar os desafios desta crise. Coinfra é mais uma demonstração de quanto podemos fazer, aproximando o empresário brasileiro, italianos, na promoção do aumento dos negócios bilaterais. Então, agradeço novamente a todo mundo, desejo um excelente evento. O Coinfra vai ser a casa do empresário e das empresas italo-brasileiras. Boa tarde e bom evento para todo mundo. Obrigado, Graziano. Obrigado, Presidente. Esattamente, la casa para crear sinergia para fazer negócio. Una palavra sobre a Italcam. Italcam, Câmara de Comércio Italo-Brasileira de São Paulo, é uma câmara que tem muitos anos, desde 1902 que existe a Câmara. A Italcam é uma instituição reconhecida pelo governo italiano brasileiro, é membro oficial do Sistema Itália no Brasil, che è composto di 81 camere di commercio nel mondo intero, faz parte da Assocamere Estero, che è un'associazione das Câmaras de Comércio italiana no exterior. Claramente il nostro obiettivo principale, come acabou de falar il nostro Presidente, è criar sinergia, desenvolver negócio. A Câmara está fazendo muito esforço, a Câmara Italiana de São Paulo se está esforçando muito verso este objetivo. Temos vários comitês, temos um comitê muito importante, comitê jurídico, que abrangenta o melhor escritório de advocacia e consultoria italo-brasileiro. Temos um comitê de sustentabilidade, com a presença de importantes empresas como a Enel, entre várias. Temos um comitê de design, luxo e tecnologia, que se chama Lifestyle, dedicado mais à moda design. E esse é o nosso primeiro evento col Coinfra. Então, tudo como objetivo principal criação de sinergia e de desenvolvimento de negócio. Ora, direttamente, para falar rapidamente do Coinfra, passo a palavra ao Nelson de Oliveira, que é presidente do nosso comitê e também country manager da Itália. Nelson, por favor, algumas palavrinhas para nós. Muito obrigado, Ivan. Agradeço também as palavras do nosso presidente, né, o Graziano. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos e muito obrigado especialmente aos nossos 4 palestrantes, né, que com certeza trarão conteúdo muito enriquecedor para todos nós. Bem, eu sou o diretor-geral da Alitalia no Brasil e com muita honra fui eleito para presidir o primeiro mandato à frente da diretoria do Coinfra. O Coinfra tem como objetivo central reunir os associados da Italcam, a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, ligados direta ou indiretamente ao setor de infraestrutura, construção, logística, transporte e mobilidade, buscando sempre sinergias entre nossos membros, fomentando a troca de informações e disponibilizando atividades que possam demonstrar as excelentes oportunidades do mercado brasileiro. Aproveito para agradecer também a Italcam, né, que por incentivar iniciativas como essa, que foi a criação do nosso Comitê de Infraestrutura. São 15 empresas que fazem parte do Coinfra, 15 empresas associadas à Italcam que fazem parte do Coinfra. Eu gostaria só de mostrar esse slide. Claro, Nelson, por enquanto são 15, mas a gente está de braço aberto com muitos mais empresas, né? Se pudermos mostrar esse slide das 15 empresas, por favor, Gabriel. Seria importante que nós apresentássemos... É interessante, Nelson. Verdade, porque como você sabe, temos várias empresas italianas que, em vários setores. É muito interessante que você apresente essa empresa. Claro. Aqui estão.
Ecoloqui. Aqui estão as 15 empresas que fazem parte do Coinfra, o nosso comitê de infraestrutura, com muito orgulho, né, que nós tivemos a participação de 15 empresas tão importantes. Então, a gente acredita que essas empresas farão a diferença no nosso comitê. Então, mais uma vez, agradeço aos 15 membros que são membros da Italcam e que fazem parte agora do nosso comitê de infraestrutura. E nós elegemos a nossa diretoria, que é o segundo slide, por favor. São 4 empresas, com a coordenação do nosso querido Ivan Aliberti, que são a primeira gestão, a primeira diretoria no primeiro mandato do Coinfra, né? São essas 4 empresas. Muito obrigado ao nosso vice-presidente, ao Vitor e à Flávia, também, como eu já falei, com a coordenação do Ivan. Eu tenho certeza que nós faremos a diferença nessa nossa primeira gestão à frente do Coinfra. Bem, desafios e oportunidades para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira na década. Esse é o tema do primeiro webinar do nosso Coinfra, né? O nosso webinar de hoje. Certamente o conteúdo trazido por nossos 4 convidados de peso, que alguém já disse aí que são convidados de peso, farão a diferença, esses conteúdos farão a diferença e serão muito enriquecedores para todos nós. Então, eu passo agora a palavra novamente para o nosso moderador, nosso coordenador do Coinfra, Ivan Aliberti. E, mais uma vez, meus amigos, muito obrigado a todos e aproveitem o nosso primeiro webinar. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Vamos acelerando. Agora eu deixo rapidamente a palavra ao nosso vice-presidente, o grande Mamed, que nos está suportando muito na organização deste evento, nos próximos eventos. Mamed, uma rapidíssima contextualização de um cenário tão importante como este aqui da infraestrutura, por favor. Bom dia a todos, a todas aí que estão nos assistindo. Cumprimentar especialmente aí nosso presidente Graziano, nossos convidados especiais, amigos e parceiros aí na área de infraestrutura e transporte, Tito, Fernando, secretário Otaviano, Nelson, Eduardo Sanovics, nossos diretores aí do departamento, do nosso comitê de infraestrutura, tá? Então, parabenizá-los aí por todos aí por estarem aqui hoje nesse evento tão importante. Cumprimentar também nossa equipe de apoio, tá? Acho que é bom sempre lembrar, tá? A Bárbara, a Adriana, a Gabriel, que estão dando reforço aí no nosso webinar e no nosso Coinfra aí, que é importante aí, ó, lembrar deles aí. É isso. Absolutamente. Bem falado. Isso aí. Bom, fazendo aqui algumas breves considerações, tá? Infraestrutura é um tema que a gente não consegue resolver de um dia para a noite, né? Não dá, né? A infraestrutura demanda muito tempo para se resolver as questões. Tá? E nós temos particularidades aqui ainda mais complexas ainda, quer dizer, nós temos questões dentro aqui de questões tributárias, ambientais, fiscais, regulatórias, tá? De ordens técnicas e tudo mais, que às vezes dificultam muito, faltam projetos algumas vezes para serem realizados, e isso acaba colocando o Brasil num patamar aí aquém daquilo do desejado que a gente gostaria para a nossa infraestrutura, especificamente hoje que a gente está discutindo aqui, de transporte e logística. Tá? Fica muito longe do ideal que a gente gostaria. Tá? Mas a gente tem observado ações interessantíssimas, tá? Por parte tanto de governo federal e estadual e até das empresas privadas, em buscar realmente, tá, um cenário mais favorável, mais adequado. Tá? A gente observa aí as tentativas que são feitas de novos modelos de concessão para atrair os investidores, tá? Movimentos com relação a PMIs, né? Manifestação de interesses, PPPs, tudo para buscar e atrair os investidores aí para os projetos necessários para que a gente tenha um sistema de transporte mais eficiente e confiável, tá? E que traga, inclusive, o que a gente tanto busca, que é redução de custos e eficiência no sistema nosso de logística. Então, a gente tem buscado muito isso. Tá? Então, tem se visto ações fantásticas nesse sentido, tá? E a gente pode observar tudo isso pelas concessões recentes, os leilões recentes que têm sido realizados, tá?
que foram amplamente favoráveis. Tá? Se a gente pegar agora, umas 3 semanas atrás, que teve a Infra Week, tá? Com o leilão dos aeroportos, de terminais portuários, de um trecho da ferrovia Fiol. Tá? Aqui em São Paulo, tá? O ano passado a gente teve uma grande concessão realizada, que foi da rodovia do Pipa, né? A famosa Pipa, né? Piracicaba Panorama, tá? Que foi um sucesso. Agora, recentemente, as linhas 8 e 9 da CPTM também, que foram aí concedidas e tiveram um sucesso nas suas avaliações. E temos muitas coisas pela frente aí. E os parceiros, né, privados estão buscando isso, tá? Apesar de todas as dificuldades. A gente vê aí que, só lembrando da ferrovia, né, que teve aí anos e anos aí com dificuldades de renovação dos contratos das ferrovias, agora aconteceram, tá? A grande parte delas já foram renegociadas, tá? E tem aí novas concessões pela frente, algumas, inclusive, para começarem aí do zero, né, tal, e vamos ver o que vai, umas greenfields aí, como a Ferrogrão, tá? Vai mostrar um cenário bem diferente e importante para o setor ferroviário. E para o aéreo também, a gente tem aí importantes, tá, negociações envolvendo aí novas concessões de aeroportos. O Estado de São Paulo, aí, o secretário deve comentar, mas vai ter agora também 22 aeroportos regionais aí que vão ser concedidos. Tá? E a gente tem observado que o privado tem participado. Se o privado tem participado, ele está interessado. Tá? O modal aéreo foi, acho que, o que mais sofreu com essa situação nossa de pandemia, né? Foi uma situação muito complicada e tudo mais. Mas se as pessoas estão investindo, as empresas estão investindo em nas novas concessões aeroportuárias, isso mostra que sinal de que em breve a gente vai ter um cenário muito melhor para o nosso sistema aéreo. Então, eu acho que é só uma breve contextualização do cenário, tá? E mais uma vez agradecer a todos aí e dizer que o que a gente espera para essa década é que a nossa infraestrutura cresça e cresça bastante. Obrigado, Ivan, e obrigado a todos. Perfetto, Mamed, cenário muito interessante. Você falava de interesse privado, mas a gente sabe também que temos interesse público, de empresa pública italiana. Ferrovia dello Stato Italiano, que está abrindo agora una filiale aqui, probabilmente aqui no Brasil, é uma empresa pública italiana. Então, olha o interesse até chegar a uma entidade pública italiana que é interessada no cenário da infraestrutura no mercado brasileiro. Muito, muito interessante. Obrigado, Mamed, obrigado. Então, vamos já agora na parte quente do nosso webinar. In funzione di un imprevisto, di una priorità imprevista nell'agenda del segretario estaduale di logistica e di trasporto del governo di São Paulo, eu passerei então a palavra agora ao senhor João Ottaviano Machado Neto e aproveito para agradecer a gentilezza do representante do MIFRA, do Ministério da Infraestrutura, per la sua compreensão nesta pequena inversão de cerimonial de agenda. E claramente as perguntas direzionate al segretario saranno fatte assim que ele termina suo intervento. Por favor, senhor João Ottaviano Machado Neto, a você a palavra. Bom dia a todos, bom dia, Ivan. Em seu nome, cumprimento todos da Italcan. Agradeço aqui a presença de outras pessoas com quem a gente já tem a oportunidade de dialogar bastante sobre infraestrutura, né? Cumprimento pelo evento, acho da maior importância, principalmente pelo momento que o país vive e que o Estado de São Paulo, em especial, vive também. Todos vocês acompanharam, vivemos aí, ao longo de 2020, um ano muito difícil, uma queda significativa do PIB nacional, mas tem uma boa notícia no meio disso tudo. Apesar disso tudo, a economia de São Paulo se manteve firme, né? Ela não acompanhou a mesma queda nacional, manteve ainda uma situação positiva, e esse ano já tem aqui um crescimento positivo, dando sinais de retomada da economia. E isto também tem aí uma característica muito importante, que é o papel da infraestrutura nessa retomada. A infraestrutura, sem dúvida alguma, é o grande, ou um dos grandes pilares de uma retomada econômica no potencial que precisamos,
pela capacidade de geração de emprego, pela capacidade de ativação de setores da economia. Então, a infraestrutura ela precisa realmente ter aí esse espaço para crescer. E nesse cenário, você bem citou, acho que o Mamed citou também, houve o ano passado uma surpresa muito favorável aí, que foi o leilão da maior concessão rodoviária da história, em 1.270 quilômetros, uma concessão com um ágio significativo, investimentos muito grandes ao longo dos 30 anos aí da concessão. A tal chamava-se PIPA, porque é Piracicaba a Panorama, o trecho da concessão. Agora ela opera com o nome de Eixo São Paulo. Então, foi uma grande vitória aí. Além disso, várias outras concessões foram feitas, parques, Caminho da Serra do Mar, como vocês citaram, a linha 8 e 9 do metrô. E agora nós estamos colocando, hoje no Diário Oficial já saiu a data da audiência pública da concessão das travessias de balsas em todo o litoral de São Paulo. São 8 travessias, da maior importância, aí, com uma grande atratividade, e nós esperamos aí, em breve, já marcar o leilão dessa, que será uma boa oportunidade de investimento aí nas travessias litorâneas de São Paulo. Recentemente tivemos aí, o Mamed citou, os 22 aeroportos regionais, né? O governo federal licitou um lote parecido aí com o número de 22 aeroportos também, e nós acreditamos que, em função do sucesso do leilão federal, nós temos uma boa perspectiva, porque a malha aérea de São Paulo é uma malha muito importante. Imagine que no interior de São Paulo nós temos 2 aeroportos com mais de 1 milhão de passageiros ano, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, e que podem se tratar aí de alvos regionais da maior importância. Tenho discutido isso bastante e agradeço aí toda a parceria com o Eduardo Sanovics, a Beari, o setor aéreo tem sido muito sensível a isso. E temos trabalhado bastante nesse sentido. Leilão agora, dia 15 de julho. Amanhã deve sair no Diário Oficial também a audiência pública da concessão do Rodoanel. Nós mudamos uma perspectiva, nós estamos trabalhando com uma licitação de 6 lotes do Rodoanel, tivemos uma surpresa desagradável, mais de 800 questionamentos, foi parar no Tribunal de Contas. O problema de licitação é esse, né? Você sabe o dia que começa, mas não sabe quando termina, né? Porque é uma coisa complicadíssima. Então, nós mudamos o modelo e será feita uma concessão conjunta da operação e da construção do complemento da obra. Amanhã sai a data aí de chamamento para audiência e consulta pública, né? Tivemos também, recentemente, a colocação de um chamamento para projetos do que nós chamamos de linha verde, que é mais uma ligação do Planalto com a Baixada Santista, mais notadamente para resolver o problema de carga de containers para o Porto de Santos. Hoje, como todos vocês sabem, o porto é abastecido exclusivamente na questão de containers por carga rodoviária vinda pela pista de descida da Via Anchieta, né? Exclusivamente quando eu digo de carga rodoviária, né? Isso representa quase 95% dos containers. E a Via Anchieta é muito restrita. Não temos, até um sistema operado pelo Grupo Gáveo, aí, através da Eco Rodovias, né? Mas, apesar de todos os esforços, tem uma limitação física, que é a capacidade da pista, né? Então, nós fizemos um chamamento para o projeto chamado Linha Verde, para uma nova ligação desde o Rodoanel até a margem esquerda do Porto de Santos, para que a gente tenha mais uma alternativa de ligação de carga com esse que é o maior porto da América Latina. O chamamento prevê também a possibilidade de que seja apresentado um projeto multimodal, onde você tenha também ferrovia e tenha também a questão da dutovia, aproveitando esse novo traçado. Ele sai do Rodoanel, aí o projetista escolhe a posição, vai fazer a sua avaliação,
e vem até a margem esquerda do porto, próximo, inclusive, da ferradura, de maneira que, se houver um ramal ferroviário, ele pode se conectar com essa infraestrutura do Porto de Santos. Estamos trabalhando nesse projeto e agora estamos naquele período de aguardar a apresentação de nova dos projetos que nós chamamos no mercado. Para as próximas semanas, aí deveremos ter a publicação do edital do lote litoral, um lote importante que contempla ali uma rodovia da maior qualidade, aí, da maior importância para o litoral de São Paulo, que é a Mogi Bertioga. Ela chega ali, para quem conhece, até a altura da Riviera de São Lourenço, tem uma duplicação desde o Guarujá até a Riviera de São Lourenço, melhorias na Mogi Bertioga, e depois um trecho sul, que vai da Praia Grande até Peruíbe e sobe para o Vale do Ribeira, chegando lá em Barra do Chapéu e Miracatu. Quer dizer, é um lote de grande envergadura e que terá um impacto muito forte no turismo do litoral, ali entre Bertioga e São Sebastião. Por fim, eu queria citar também os esforços que têm sido feitos na hidrovia do Tietê, né? Temos aí uma hidrovia que se conecta com a hidrovia do Paraná, formando o complexo hidrovia do Tietê-Paraná. São 800 quilômetros de hidrovia aqui em São Paulo. Tivemos um crescimento de mais de 96% nesse primeiro trimestre, comparado com o trimestre do ano passado, né? E a hidrovia está recebendo muitos investimentos. Temos vários investimentos aí do ponto de vista de derrocamento para aumentar a capacidade da hidrovia, no que diz respeito à chegada às eclusas, né? Assim como investimentos robustos em ampliar o vão de pontes em rodovias que cruzam o rio Tietê. Por exemplo, no município de Anhembi, logo depois de Piracicaba, nós temos ali uma ponte que será a maior ponte, o maior vão de ponte hidroviária da América Latina, né? A ponte em Anhembi será para que a gente possa dar vazão aos comboios, né? Isso é muito importante e nós estamos trabalhando bastante. Estamos aí aguardando um posicionamento do DENIT, uma autorização e liberação de recursos que já foram assinados pelo DENIT, agora estamos aguardando aí o posicionamento dele para um investimento bastante robusto em Nova Vanhandava, né? Para fazer aí um derrocamento também e aumentar a capacidade da hidrovia. Temos o maior porto hidroviário aí, da região sul, que é em Pederneiras, onde temos uma multimodalidade lá, rodovia, ferrovia e a hidrovia, onde há uma grande, importante transporte de grãos. O setor ferroviário se abastece muito nesta região para ir até o Porto de Santos. Portanto, nós estamos trabalhando aí com bons projetos. E teremos agora também um projeto da maior importância, que chama o projeto Novas Estradas Vicinais, que é a colocação de mais de 3.000 quilômetros de estradas vicinais, que vocês sabem, são fundamentais na ligação dos centros produtivos com a malha rodoviária do Estado. E isso faz com que a gente tenha aí um grande investimento. O governador João Dória autorizou esse projeto, o nosso vice-governador, o Rodrigo Garcia, ele fez um esforço orçamentário da maior relevância e conseguimos liberar aí 2,5 bilhões de investimento para essas estradas vicinais. 2 lotes, contemplando 170 estradas, já foram para publicação, estamos aguardando agora a fase de análise de documentação. E o Porto de São Sebastião, que apesar de ser uma concessão federal, ele é operado pelo Estado de São Paulo, através da Companhia Docas de São Sebastião. Estamos aguardando aí o fechamento do modelo de privatização do Porto de Santos e do Porto de São Sebastião. Enquanto isso não ocorre, nós estamos trabalhando. O Porto de São Sebastião cresceu 6% em embarque de carga, açúcar ensacado, milho, barrilha, tem uma série de produtos que estão sendo embarcados através do Porto de São Sebastião, e é um dos portos de maior capacidade de embarque de carga viva. E ele teve um crescimento significativo de 6% no meio dessa economia tão difícil, não é?
De qualquer maneira, eu queria passar rapidamente esses pontos, né, para mostrar aí que São Paulo não parou. Nós estamos trabalhando aí só na área rodoviária, entre a Artesp e o DR, são quase 180 obras, totalizando 6 bilhões de investimento. Você citou agora há pouco a vitória da Eco em um leilão federal, mas eu queria também citar a vitória da Eco e do Estado de São Paulo num acordo da maior relevância, que teve até um fato, desculpe a redundância, um fato relevante publicado pela Eco, que foi a solução dos passivos regulatórios que se arrastavam desde 2006. A Eco fez um bom acordo com o governo aceitou a negociação, uma negociação longa, mas demonstra, Ivan, uma coisa muito importante. São Paulo tem segurança jurídica nos seus contratos. Quem tem concessão aqui em São Paulo não tem dúvida de que os contratos serão respeitados e seguidos. Esse acordo feito com a Eco Rodovias, e eu cumprimento o grupo pela coragem de fazer esse acordo, temos outros em andamento aí, mas esse foi o primeiro, e demonstra toda a confiança que nós temos que manter na relação com as concessões para que haja uma atratividade. Se não houver segurança jurídica, não tem atratividade. E aqui em São Paulo temos segurança jurídica. Então, eu queria, com isso, deixar aí esse cenário de toda a nosso investimento em infraestrutura em São Paulo. Meu colega Alexandre Baldi fazendo um grande trabalho em relação ao metrô, CPTM e MTU, quer dizer, bons investimentos aí, também em concessões que estão sendo feitas, que mostram que São Paulo tem pujança, economia e vigor para ser uma grande alavanca de infraestrutura no país. Mais uma vez, eu agradeço aí esse convite da Italcam, e em nome do governador João Dória, do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, mando um abraço a todos aqui e reafirmo, vem investir em São Paulo. Nós estamos aqui prontos e abertos a receber todas essas empresas, porque aqui nós temos oportunidade, segurança jurídica, governo sério e competente. Secretário, muito obrigado. Com certeza, o investidor estrangeiro, o investidor italiano sabe disso, porque além de Ecorodovia, você viu que no nosso comitê tem várias empresas de vários tamanhos, de vários setores interessadas neste investimento. Me permita só 2 minutinhos mais aproveitar da sua presença, por favor. Chegaram algumas perguntas, são perguntas muito ligadas às oportunidades que você estava agora mencionando. Tem uma pergunta aqui, com o projeto de exposição do Rio Pinheiros, né? Poderemos ter a expectativa de transporte fluvial de passageiros em São Paulo? Essa é uma grande expectativa, há muito tempo, né, se falava disso. Qual é a sua sensação sobre esse argumento? Olha, o meu colega Marcos Penido está fazendo um grande trabalho na despoluição do Rio Pinheiros, é um projeto da maior magnitude, fazendo todo uma reestrutura da captação de esgoto em diversos bairros de São Paulo para que você garanta a saúde do Pinheiros. Na sequência, vem o Tietê. Para a gente ter isso, nós precisamos ter Pinheiros e Tietê em condição de receber, né, o transporte hidroviário de passageiros. Nós estamos com um grupo de trabalho junto com o Instituto de Engenharia, a Secretaria, o Instituto de Engenharia, a Secretaria do Marcos Penido, de Infraestrutura e Meio Ambiente, trabalhando num projeto da hidrovia metropolitana, né? De como é que nós vamos viabilizar isso para passageiro e carga, e esse projeto está evoluindo bem junto ao Instituto de Engenharia, com o apoio de várias entidades privadas, para que a gente venha poder apresentar um bom projeto do que chamamos de hidrovia metropolitana, e o foco dela é passageiro e carga. Perfeito. Muito obrigado. Uma perguntinha mais, sempre falando desta parte, qual será o impacto para o escoamento de carga na parte ferroviária, no ferroanel? Você acha que terá algum impacto? Qual é a sua visão disso, secretário, sobre esse assunto? Olha, Ivan, uma boa oportunidade para a gente falar. Nós postergamos a questão do Ferroanel Norte, né? Porque houve um acordo
entre o Ministério da Infraestrutura, a MRS, né, que está aí agora em vias de ter a prorrogação do seu contrato, né? VLI e Rumo já tiveram aí soluções, agora é a vez da MRS, e parte da outorga da MRS, né, vai ser aplicada nos trilhos entre Americana e Jundiaí para reorganizar a questão de carga e passageiro. Ela vai viabilizar o trem intercidade São Paulo-Campinas e vai organizar a questão de carga. Quando ele organizar essa questão de carga, nesse momento não terá carga atrativa para o trecho norte do ferroanel. Essa resolução do problema dos trilhos entre Americana e Jundiaí, na verdade, entre Americana e São Paulo, né? A colocação de mais trilhos para carga, para que você não tenha aquela competição que hoje existe entre carga e passageiro, né? Ajustar os contornos, carga, comboios de 1 quilômetro, 2 quilômetros, que passam pelas cidades à noite aí, a uma velocidade de 8 a 10 quilômetros por hora, quer dizer, é absolutamente antieconômico, né? Então, com isso, nós vamos ter uma solução, né, para a questão de carga. Por isso, nesse momento, foi postergado o investimento no Ferroanel Norte, porque, ao fazer isso, não terá carga atrativa para o Ferroanel Norte. Então, um acordo já firmado entre o Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Logística, Secretaria de Transportes Metropolitanos aqui em São Paulo, e eu reafirmo, vai ser viabilizado o trem intercidade de passageiros São Paulo-Campinas através dessa mudança no projeto do Ferroanel Norte. Perfetto. Desculpa, ultimissima, porque tem várias perguntas aqui, claramente. Fique à vontade, ainda temos algum tempo aqui. Não, uma última pergunta. Você falou justamente da construção da rodovia, né? Entre o Plantão e o Baixada Santista. A parte de ferrovia, a gente falou muito di rodovia, né? Qual é a sua aspettativa in termini di ferrovia neste trecho? Olha, hoje, você sabe muito bem que a questão de ferrovia ela é regulada pelo ente federal, quer dizer, o Estado não tem uma regulação hoje nas ferrovias existentes, né? Não há limitação para você abrir uma nova linha estadual, né? Então, nós estamos trabalhando com essa perspectiva, porque depois ela se conecta com os trechos federais, né? Hoje, você tem uma limitação grande no que diz respeito a containers nas duas ferrovias que chegam no porto. De um lado, você vem com a Rumo, no lado sul, você vem com a Rumo pela antiga ferrovia Sorocabana, um sistema de simples aderência, e ela tem uma limitação enorme, que é o gabarito dos túneis. Então, ela, para ter uma viabilidade de containers, ela precisa do sistema double stack, container sobre container. E ela não consegue fazer isso por conta da limitação dos túneis. Então, quando ela tem container ferroviário, ela vem com um único container, o que é pouco atrativo versus a questão do granel. Ele pega uma composição de 1,5 km de granel, ela é altamente atrativa do ponto de vista de investimento, né, de receita e de retorno. Do outro lado, no lado norte, nós temos a MRS, que opera a antiga linha Santos-Jundiaí com um sistema de cremalheira na descida da serra, que é um sistema incompetente para containers. Então, hoje, há uma limitação física nas duas ferrovias quando você diz respeito a container. Elas não têm como ampliar sua capacidade. Por isso, nós estamos imaginando, se houver interesse, claro, o privado está aí estudando as alternativas, poderá ter uma outra solução em que vai resolver essa questão do container ferroviário para o porto, né? Então, é isso que nós estamos trabalhando. A gente acredita muito nessa possibilidade, porque ela é de grande atratividade com uma grande performance, né? E você pode ter pontos de entroncamento entre Rumo e MRS aqui na região metropolitana e na macrometrópole, né? Em que você pode ter plataformas logísticas onde você faz a transposição dos comboios e você consegue chegar através dessa nova ligação
até, como eu disse, a ferradura dentro do porto, né? Que é a Porto Ferro. Quer dizer, então eu tenho aqui para mim que há possibilidade. E acreditamos para o interior, Ivan, que a questão da carga ferroviária no estado de São Paulo vai ser muito atrativa. Eu já disse a você, temos o Porto de Pederneiras, estamos estudando a possibilidade de fazer um novo porto hidroviário em Araçatuba, né? Então, nós estamos aí acreditando muito que o investimento da ferrovia, que não será pequeno em São Paulo, vai também mexer com as plataformas multimodais para que a gente possa ter ainda maior performance na matriz logística do Estado. Muito obrigado, secretário. Claramente chegaram mais perguntas, mas como eu já evidenciei no começo, mais perguntas que a gente não consegue responder hoje, eventualmente, eu estou certo que a secretaria nós podemos compartilhar com você, claro, e a Italcam irá responder internamente. Pode mandar para a minha assessoria, que eu mesmo cuido daí dessas respostas, e vamos responder todas que vocês nos mandarem. Secretário, agradecemos de verdade muito, muito de coração a participação nesse nosso webinar, a participação no nosso primeiro evento do Coinfra. E até a próxima, secretário. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Peço desculpas aí, mas tem uma reunião agora ao meio-dia. Eu já estou em cima da hora para ir para lá, para o Palácio. Temos uma reunião importante. Aliás, se não fosse importante, não iríamos, né? Então, toda reunião é importante. Eu quero agradecer a todos aí, deixar um forte abraço a todos e agradecer mais uma vez e cumprimentar a Italcam por essa iniciativa. Então, muito obrigado, secretário. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Dando sequência, então, vamos à apresentação, agradecendo pela paciência ao Ministério da Infraestrutura. Dou a palavra ao diretor do Departamento de Política e Planejamento Integrado, o senhor Tito Livio Pereira Quero e Silva. Por favor, Tito Livio. Obrigado, Ivan. Eu prefiro tentar fazer a apresentação por aqui, que eu vou passando o slide, se vocês permitirem. Perfeito. Eu já vou colocando aqui enquanto eu vou falando aqui. Você já vê a tela? Aproveita. Sim, ok, perfeito. Ótimo. Então, pode colocar na forma apresentação. Ecco, perfeito. Tá ótimo. Pronto. Obrigado. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Italcam, né, em nome do ministro Tarcísio de Freitas, a secretária Natália Marcassa, pela oportunidade de a gente discutir aqui os desafios e oportunidades da infraestrutura, né, para a próxima década, né. Mas antes eu queria cumprimentar os demais palestrantes, né, o secretário de Logística e Transporte de São Paulo, João Otaviano, né, o Fernando Paz, diretor executivo da NTF, o Eduardo Sanovics, da ABA, né, e também cumprimentar todos os demais participantes aqui desse nosso webinar, os cumprimento por meio da senhora Adriana Mira, né, diretora-geral aqui do Italcam, o senhor Nelson Oliveira, né, e agradecendo em particular ao Ivan Aliberti e o José Mamede pelo convite, né, e pela disponibilidade de fazer as orientações aqui para que a gente pudesse melhor participar desse webinar, né. Então, eu acho que para começar, né, antes de entrar que eu trouxe aqui para falar para vocês, que é o Plano Nacional de Logística, que é o assunto que a gente tem em termos de planejamento agora no momento sendo discutido, né, eu acho que falar agora do PNL, que está em consulta pública, junto desse tema dos desafios e oportunidades, é bastante oportuno, até porque os desafios eles conseguem ser melhor enfrentados, né, e as oportunidades melhor aproveitadas, né, se a gente tiver planejamento, né. Se a gente não tem planejamento, os desafios se tornam maiores, né, e nossas oportunidades podem passar sem serem aproveitadas, né. E eu vou falar do Planejamento Integrado de Transporte, do PNL, mas eu acho que, né, falando um pouquinho antes da gente passar das perspectivas futuras, a gente falar um pouquinho do que o Ministério tem feito aí, né, que tem sido de conhecimento de todos, o próprio Mamed colocou aqui alguns eventos recentes aí que a gente mostra que o MINFRA já vem demonstrando essa organização, a previsibilidade dos seus projetos, a segurança jurídica que os investidores tanto precisam para poder aportar recursos nesses projetos que são tão importantes para o país, né?
Só para dar alguns números gerais aqui do que a gente tem em termos de programa de parcerias, né, que a parceria, inclusive, com as empresas, empresários italianos são fundamentais, né, já foi citado o Grupo Eco, mas temos outros, inclusive no setor aéreo, que nos ajudam, né, em outros modos de transporte também, por meio de parcerias, mas estão dando esses grandes números. A gente teve, né, desde 2019 e 2020, 41 ativos leiloados, né, que geraram 659 mil empregos, né, investimentos da monta de 45 bi de reais, né, 13 bi de outorgas, isso tudo números de 2019 e 2020, mas agora, olhando 2021 para frente, né, esse ano a gente já teve quantitativo expressivo de leilões que ocorreram agora no mês de abril, na Infra Week, logo posteriormente também, agora em abril, né, o leilão que a Eco foi a vencedora, né, que já foi mencionado aqui, mas então, em 2020, a gente terá um total de 50 leilões realizados pelo governo federal, né, e a meta é contratar até 2022 260 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura. Então, isso mostra que a gente tem já um programa de parcerias aí bem consolidado, né, e que vem demonstrando seu sucesso através dos resultados que foram alcançados até o momento e que com certeza serão alcançados no futuro. Desculpa, Tito, desculpa te interromper. Você está mostrando ainda a primeira slide. Não sei se você está indo já na Não, foi frente. só uma introdução. Eu vou acelerar aqui. Aí eu achava que... Perfeito, por favor. Não, foi só uma introdução para mostrar, então, que a nossa carteira de parcerias é importante e que a gente já vem nessa organização, nesse planejamento, de dar essa previsibilidade para o setor público. O que eu coloco aqui, a partir dessa apresentação, né, voltando um pouquinho aqui, é que esse planejamento ele foi sistematizado por meio de uma portaria do final do ano passado do ministro Tarcísio, né, a portaria 123, é um número até fácil de decorar, né, até nisso a gente fez a previsão aí, né? Essa portaria, o que é que, em resumo, ela dá? Eu não vou me ater em muitos detalhes, a gente tem pouco tempo, eu queria focar só nesse triângulo aqui de baixo, mas entre objetivos, né, direcionamentos para o nosso planejamento integrado, que é composto, além do PNL, de outros planos que eu vou mostrar para vocês, né? Ele estabelece a necessidade de ser um planejamento intermodal, que considere cargas e pessoas. Então, a gente tem todo um direcionamento concreto e formalizado para a gente fazer esse planejamento. E como é que esse planejamento se desenvolve? Ele se desenvolve em alguns planos específicos que serão formalizados, inclusive aprovados formalmente pelo Ministério, para mostrar a previsibilidade e a coerência que a gente tem na implementação desses planos, né? Então, aqui nesse triângulo de baixo, vocês veem alguns elementos desse planejamento integrado, né? O primeiro deles é o PNL, que eu vou dar um foco maior nessa nossa conversa rápida aqui, né? Que ele é um planejamento de nível estratégico. Aí vocês vão ver por que de nível estratégico ao longo da apresentação, né? Ele não é uma carteira fechada de projetos, por mais que a gente coloque projetos e simule como esses projetos impactam na rede de transporte atual e futura, né? Mas ele é um planejamento estratégico que vai ser desdobrado no segundo momento até o final do ano passado, do ano que vem, né? Em planos setoriais. E aí, nesse particular, você pega os elementos desse plano estratégico, chamado Plano Nacional de Logística, com horizonte de 2035, e desdobra em 4 planos setoriais. Plano setorial de transporte terrestre, o portuário, o aeroviário nacional e o hidroviário, né? O que esses planos setoriais vão fazer? Eles vão pegar essas necessidades, aqueles pontos que o PNL já identificou que precisam melhorar, ou que são oportunidades para que a gente tenha um melhor deslocamento da carga ou dos passageiros, e vai desdobrar para cada modo de transporte. De que forma, né? Um dos principais elementos que esses planos setoriais vão indicar quais são os projetos daquela carteira que tem maior vocação para serem desenvolvidos por meio de parcerias privadas, né? Por meio desses projetos, né, que vocês já estão vendo que estão sendo disponibilizados no mercado, e outros que vão ser identificados a partir desse planejamento, e quais são os outros que, por contrário, eles precisam do recurso público para serem viabilizados, né? Depois que você tem esses planos setoriais, separando esses projetos, entre outros outputs que esses planos dão, eles vão ser consolidados no Plano Geral de Parcerias, né? Que vai consolidar todas essas parcerias possíveis, inclusive com a identificação de possíveis projetos intermodais, né? Essa apresentação que eu vou fazer para vocês aqui é bem resumida, para a gente não extrapolar os 15 minutos, tá? Mas a gente tem mais informações no site do Ministério da Infraestrutura, tá o link aqui, a apresentação que eu passei para a Italcam, fica à vontade de disponibilizar
para os componentes aqui, não tem problema. Então, tem o link aqui onde você vai ver as apresentações mais detalhadas, detalhes dessa metodologia do PNL, que eu vou falar resumidamente para vocês. Além do que, o webinar que a gente fez no último dia 20 de abril, teve a abertura do ministro, onde a gente detalhou, explicou mais pormenorizado como é que é construído esse nosso planejamento, em particular o Plano Nacional de Logística. Então, em resumo, o que é que o PNL é? Esse plano, então, ele visa dar uma previsibilidade, ele visa estimar qual será nosso cenário, no caso aqui desse PNL que a gente está falando, para 2035, que é o horizonte. E como é que a gente faz isso? A gente a gente tem, por meio das notas fiscais eletrônicas, né, como identificar todas as origens de destino de cargas e passageiros. Né? Passageiros foi uma inovação também, a gente usou dados de telefonia móvel, mas focando em carga, né, a gente estima essas origens de destino, né, e vê como elas se comportam por meio das infraestruturas atuais. Né? Então, a gente tem um cenário recente, um cenário atual de como essas cargas se deslocam no país. Né? A partir daí, a gente projeta essas cargas para 2035. Né? E projetando essa carga para 2035, você tem cenários, como é que a carga vai se comportar lá, como é que vai para o que é que a ferrovia puxa, o que é que fica por rodovia, hidrovia, cabotagem, etc. Né? E aí você começa a fazer cenários. Você vai fazendo intervenções nessa rede, seja em termos de oferta, ativando ou desativando infraestruturas, né? Colocando infraestruturas novas, por exemplo, uma ferrogrão. O que é que acontece quando a gente coloca ferrogrão nesse nosso cenário 2035? Né? Então, a gente vai fazendo cenários de intervenção na infraestrutura. E também, a grande inovação desse plano que a gente traz é que você consegue simular, inclusive, mudanças legislativas. A gente simulou aqui no cenário 4 o BR do Mar, né, que é aquele projeto de lei que visa fomentar a cabotagem no nosso país. O que acontece se o BR do Mar for aprovado? Né, estando lá no Congresso, e se ele for aprovado? O que isso implica em termos de melhoria da nossa matriz de transporte? Né? E também a gente consegue simular nesse plano, né, o que acontece em termos de inovações tecnológicas. O que acontece, por exemplo, o que está acontecendo, né, quando eu tenho aplicativos de compartilhamento de carga à disposição do transporte rodoviário? O que acontece quando eu melhoro a infraestrutura e a tecnologia dos portos? Então, a gente consegue fazer essa simulação e ver lá na frente, 2035, como é que se comporta em termos de indicadores. Então, a gente, no PNL atual, simulou 6 cenários, né? Eu não vou entrar em detalhes em todos, mas, basicamente, a gente varia, né, esses atributos. Infraestrutura, então, com a carteira de projetos existente, com a carteira futura, com os projetos que se avizinham aí, o que acontece? Né? Em termos de economia, se a gente tiver um desenvolvimento mais modesto, mais conservador, o que acontece? Por outro lado, se eu tiver um desenvolvimento econômico mais transformador, mais ousado, o que acontece na nossa rede de transporte? Quais são os gargalos, os desafios que aparecem e como eu posso solucionar isso? Assim como eu já falei, mudanças na legislação e tecnologia. Então, partindo desses 6 cenários, a gente também consegue olhar, né, o comportamento em termos de 38 tipos de carga, né? Tanto em termos de valor, né, de volume transportado, então eu consigo ver onde estão sendo transportados os principais grupos de cargas, 38 tipos de produtos, onde é que está indo a soja, para onde é que está indo o milho, né? Quais as infraestruturas que eles usam hoje, quais elas vão ser utilizadas no futuro, né? E eu consigo também, que foi uma inovação que a gente trouxe nesse PNL, nesse plano, né, que a gente consegue ver isso também, não só em termos de volume, mas também em termos de valor de carga transportada. Então, quando a gente tem, em termos de volume, acaba aparecendo, como a gente vê nesse gráfico aí da esquerda, né, os produtos de maior peso, né? Então, minério de ferro, granéis, né? Lá embaixo, a gente vê como muda quando a gente faz um olhar mais sobre o valor, né? Então, você tem a oportunidade desse plano de ver as infraestruturas, as principais infraestruturas nesses 2 atributos. E, lógico, para uma análise mais agrupada, a gente agrupa em 6 grandes grupos de carga. É o granel sólido mineral, outros sólidos minerais, agrícolas, containers, não containerizáveis, né, e granéis líquidos. Eu estou só fazendo essa introdução para que fique mais claro quando eu mostrar, a partir dos próximos slides, os resultados que a gente obtém desse plano. Outro ponto que eu queria destacar, não vou entrar em todos aqui, é que esse plano a gente consegue analisar o cenário futuro por meio de indicadores objetivos. Então, eu não vejo só gargalo. Eu vejo, por exemplo, por regiões, por grandes corredores, por exemplo, o tempo de deslocamento, o custo de transporte, o quanto isso custa em termos de PIB, né? O que é que isso representa em termos de emissão de CO2,
Então, a gente tem indicadores objetivos que eu consigo ver, com essas intervenções na redes, normativas, tecnológicas, no cenário 2035, o que é que acontece, e avaliar de uma maneira objetiva para tomar decisão, né? E aí a gente já traz alguns resultados de maneira bem simplificada, já para a gente encaminhar para a finalização, né? Alguns grandes resultados dos indicadores. O primeiro deles que eu queria destacar, e que foi já objeto aqui de fala até do Ivan, né? É que a gente percebe que com essas intervenções que a gente tem nos nossos projetos, seja os projetos públicos, seja os projetos privados, e nesse caso que eu vou destacar em termos de ferrovia, principalmente os projetos privados que já estão na nossa carteira do PPI e outros que além não estão na carteira do PPI, mas que já estão no horizonte que a gente enxerga de 2035, a gente vai ter uma ampliação significativa da matriz de transporte da participação do modo ferroviário. Então, hoje, a gente tem uma participação de cerca de 21% em termos de tonelada quilômetro útil do modo ferroviário, e a gente vai, para qualquer um desses cenários simulados, para uma participação superior a 30%, chegando até nesse cenário 4 aqui, onde a gente simula o cenário 5, onde a gente inclui as inovações tecnológicas, uma participação de quase 36% do modo ferroviário na matriz de transporte nacional, ou seja, o transporte ferroviário passa a assumir a importância muito maior do que ela tem hoje em termos de volume de carga. E o que é importante também a gente ver, eu não botei aqui o slide de VKU, mas quando a gente mostra esse mesmo slide em termos de valor transportado, a gente vê que o modo ferroviário não só aumenta em termos de volume, como o tipo de carga. As cargas transportadas na ferrovia começam a ser, inclusive, de maior valor agregado. Você vê, em alguns mapas que eu vou mostrar um pouco mais à frente, como as ferrovias começam a atrair, por exemplo, carga containerizada. Tá? Então, resumindo, você está falando uma coisa importantíssima, acho, que no cenário mais crítico, no menor cenário possível, o aumento vai ser significativo em qualidade e em quantidade, né? Perfeito, Ivan, é exatamente isso que eu estou dizendo. Então, a ferrovia passa a transportar mais em termos de volume e passa a transportar cargas de maior valor agregado, né? A gente, partindo do raciocínio que as cargas que vão em container acabam sendo aquelas cargas de maior valor agregado, quando comparado com granéis, por exemplo. Tá? É isso que a gente está falando. E a gente vê aqui também, por exemplo, aumento de participação da nossa cabotagem, do modo hidroviário. A gente tem no cenário transformador o modo hidroviário chegando até a 2,4% da participação. Né? E, assim, a gente até percebe esse aumento maior, né? Porque aqui você tem uma comparação modo por modo, mas a gente, olhando aqui em termos de volume de aumento de transporte, em termos de TKU, a gente percebe que, de fato, o transporte rodoviário mantém um crescimento mais homogêneo, mais modesto, e aí a gente tem, dependendo do cenário, aumentos em termos de volume transportado no ferroviário que variam de 100% a 134%. Transporte de cabotagem, a gente mostra também esse aumento aqui, até 71% a nossa cabotagem vai aumentar em termos de volume de transporte de carga. O transporte hidroviário, dependendo do cenário, ele chega a aumentar até 300% em termos de volume transportado. E aí vai aéreo e dutoviário também no crescimento que a gente mostra aqui. Eu pensava que não tinha mostrado, não tinha colocado outro slide, mas o que eu coloco aqui do aumento em termos de valor, aqui então, nesse a gente mostrou em termos de tonelada, ou seja, de volume, né? E aqui a gente percebe aquilo que eu falei, viu, Ivan? Em termos de aumento do valor da carga transportada, o aumento ainda é mais impressionante, né? Lógico, o modo rodoviário continua com a preponderância, né? Porque o transporte rodoviário faz o transporte que a gente chama de última milha, e não é diferente, não é aqui só no Brasil que é assim, todo mundo é assim, o transporte de última milha não pode prescindir do transporte rodoviário, e esse transporte rodoviário, quando você pega em termos de valor, acaba que aquele produto que chega na nossa porta é que tem o maior valor agregado, né? Então, o rodoviário continua com a maior relevância em termos de valor, mas percebam que hoje o ferroviário representa 5,8% em termos de valor transportado e vai passar no maior cenário que a gente dispõe até 21,4% de valor transportado. Então, perceba como a ferrovia, além de ampliar o volume transportado, ele vai ampliar também o valor da carga que ele transporta, né? Aqui eu trago só mais dois outros indicadores, como eu falei para vocês, são 7 indicadores, né, que vão representar 11 elementos da nossa matriz de transporte, da nossa rede de transporte. Eu trouxe apenas um para não ser muito extenso, né? Além da questão da distribuição modal, a gente tem o tempo de deslocamento da carga, e aí percebam, façam uma observação, né? Os cenários de 2035, por óbvio, eles preveem um aumento do transporte do volume de cargas, né? Então, é natural que você tenha vias
mais densas, mais amplamente utilizadas, né? O que apresenta aqui que, de fato, esse aumento da capacidade, do volume transportado, aliado ao fato de que a gente vai ter a maior participação do modo ferroviário, da cabotagem, do hidroviário, que são mais eficientes, não há dúvida, mas, por outro lado, eles têm uma velocidade média relativamente menor comparativamente com o transporte rodoviário. Então, você perde um pouco tempo de transporte, mas em troca do quê? Da redução do custo, que é essa outra linha que eu trago aqui para vocês. O custo médio de transporte de cargas nesse país vai reduzir sensivelmente, né? Então, aqui você tem o custo médio, né? Essa bolinha, na verdade, é referente ao custo total. O custo total do transporte hoje representa em cerca de 5,12% do nosso PIB, né? E ele vai passar a ser em torno de até 3,77%. Então, você perceba que, em termos do custo de transporte, o famoso custo de transporte do país, a gente tem entidades dando várias estimativas. Aqui no PNL, a gente consegue trazer esse número também e mostra que o custo total de transporte reduz quando comparado com o PIB, e em termos também de custo por 1.000 TKU, né, reais por 1.000 TKU, ele também reduz. Você perceba o cenário de 2017, como esse custo reduz ao longo dos cenários, né? Então, a gente vai ter um transporte, uma matriz de transporte mais equilibrada do ponto de vista de usar modos de transporte mais adequados ao tipo de carga, né? A gente aumenta um pouco o tempo de transporte, e aí a gente não tem para que ficar escondendo isso, são os resultados que vêm, são os trade-offs que você faz ao melhorar a eficiência. Você aumenta um pouco, mas é residual esse aumento do tempo de transporte, porque você está usando mais ferrovia, mais hidrovia, mais cabotagem, mas, por outro lado, o custo de transporte cai bastante, né? Isso é muito importante na nossa competitividade internacional. Então, só para encerrar aqui, deixa eu ver, eu tenho mais só 2 mapas para mostrar. Isso aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas eu queria só que vocês percebessem. Aqui na esquerda você tem cenários para o granel sólido agrícola e a carga geral containerizável para 2017, e aí você vai ativando os projetos que a gente tem na carteira. No cenário 1, é um conjunto de projetos que já estava, vamos dizer assim, formalmente na carteira do PPI ou está no nosso plano plurianual, né? Então, são projetos que já são mais garantidos. E no cenário 2, o da direita, você tem novos projetos que já estão vislumbrados, mas não tão fechados assim nos instrumentos formais de planejamento. Percebam que tanto o granel sólido agrícola, que você indo mais para o cenário da direita, as linhazinhas verdes são as ferrovias. Você perceba como as ferrovias, quando você vem de 2017 a 2035, elas começam a aparecer mais em termos de granéis. Vejam aqui a Ferrogrão se destacando e ativando mais ainda a hidrovia Tapajós. Percebam aqui que também São Paulo ele continua relevante em termos de deslocamento de carga. Percebam a ferrovia FICO, né, que vem aqui do interior do Mato Grosso até a Ferrovia Norte-Sul, e a ferrovia FIOL, que vem aqui da Ferrovia Norte-Sul até o litoral baiano, como eles assumem esse protagonismo em termos de deslocamento de granéis sólidos, né? E isso também acontece quando a gente pega carga geral containerizável, né, que é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, essas ferrovias também elas começam a ficar mais, ela aparece mais, ativam mais aqui nesse verde aqui que a gente vê nos mapas. Então, a gente tem certeza, e esse instrumento permite, inclusive, que a gente tenha mais convicção ainda, por exemplo, dos projetos que estão na nossa carteira. FIOL, Ferrogrão, FICO, né? Há espaço para transportar cargas por todos esses corredores, tá? E aí, para finalizar, só o mesmo mapa anterior, só que agora em termos de... Ali a gente tinha tonelada e aqui a gente tem valor de carga transportada. Perceba aquilo que eu falei para vocês. No cenário 2, né, a ferrovia também começa a ser ativada, a FICO, a FIOL, transportando não só granéis, mas também produtos de grande valor agregado, né? Não só granéis sólidos e agrícolas, mas também outros produtos como containers, tá? Era isso que eu tinha para apresentar de maneira bem resumida. Quem tiver, então, mais interesse, além de poder me contactar pessoalmente, tem as apresentações que eu mencionei aqui, que vão ser disponibilizadas para vocês, os links, no site do Ministério da Infraestrutura, no canal do Ministério da Infraestrutura no YouTube, e nós estamos à disposição. Obrigado, Ivan. Obrigado, Tito Livio, por todas essas grandes e importantes informações. Basicamente, finalmente, vamos em um grande crescimento até ferroviário, tanto ferroviário de transporte de mercadoria que transporte de pessoas. Muito interessante também, mais competitividade, né? Todo mundo sabe que o Brasil, com toda essa grande potencialidade, tem que aumentar a competitividade. Isso é um passagem muito importante, mais eficiência. Muito obrigado ao diretor do Dipartimento de Política e Planejamento Integrado
do MIFRA. E pega um pouco de paciência, Tito, vamos esperar um pouco mais para algumas perguntinhas para você até o final. E agora passamos a palavra à apresentação da ANTF, Associação Nacional de Transportes Ferroviários, tá? Com a palavra para o Fernando Paes. Por favor, Fernando, e obrigado para pacientar até agora para o teu intervento. Obrigado. Muito obrigado, Ivan. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Italcam, na sua pessoa, agradecer o Mamed também pelo contato, quem fez essa ponte, parabenizar o Tito pela apresentação e por esse trabalho no PNL, que a gente já conhece bem. Daqui a pouco eu vou poder te ajudar a fazer essa apresentação, Tito, de tanto que eu já assisti às suas apresentações, mas cada vez eu aprendo um pouco mais. E cumprimentar também o Eduardo, o Graziano, o Nelson de Oliveira, o pessoal, todo mundo que está aqui na mesa. Deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Então é o seguinte, eu vou, antes de falar um pouco do momento atual e do futuro das ferrovias, como bem lembrou o secretário, o João Otaviano, e o próprio Tito, as ferrovias estão, de fato, num momento muito promissor. Eu queria falar rapidamente aqui do histórico, para quem não é muito familiarizado com o setor, mas o setor ferroviário foi um dos primeiros setores de infraestrutura, eu diria que o primeiro a ser concedido para a iniciativa privada. Entre 96 e 97, essas concessões foram feitas ainda no primeiro governo do Fernando Henrique, e o cenário que foi encontrado naquela época era um cenário muito desfavorável, eu diria, muito pessimista, porque a Rede Ferroviária Federal, que era a empresa pública que fazia a gestão de toda a malha ferroviária, ela já vinha sendo sucateada há muito tempo. Ela passava por um momento de déficit operacional, como vocês veem, de 300 milhões ao ano, isso valores daquela época, não corrigidos, prejuízos acumulados de 2 bilhões. Então, naquele momento, o governo ele viu as ferrovias mais como um problema financeiro de peso no Estado do que qualquer outra coisa, e foi, inclusive, isso que norteou as concessões para o setor privado. É claro que isso trouxe alguns problemas, até porque naquele momento a gente sequer tinha uma agência reguladora, a NTT só foi ser criada 5 anos depois, em 2001, mas o que a gente pode dizer é que a decisão foi acertada, não havia outra solução a ser feita a não ser transferir o serviço público de transporte ferroviário para a iniciativa privada. E aí, como a gente vai ver um pouco mais à frente, o setor ele conseguiu recuperar boa parte dos investimentos, inclusive a própria indústria ferroviária nacional, ela foi, de certa forma, revitalizada depois das concessões, ela passou por um período muito duro até o início dos anos 90, até, na verdade, a segunda metade dos anos 90, e o setor ferroviário entrou, enfim, com muito apetite para investir no setor, e investiu, de fato, bilhões de reais de 1997 até hoje, né, e continua investindo. E aqui eu trago nesse gráfico para vocês visualizarem em azul os investimentos do setor privado e o que está em cima, em verde e cinza, os investimentos do setor público. Aqui para mostrar, de fato, que o setor privado ele é hoje o carro-chefe dos investimentos em ferrovia. Quando a gente fala em investimento público, a gente fala do DENIT, que faz algumas obras rodoferroviárias, principalmente, e da Valec, que nesse período aportou recursos para a construção da Ferrovia Norte-Sul, da FIOL, também na parceria com a Transnordestina. Mas esse gráfico aqui ele mostra basicamente duas coisas. Primeiro, que de fato o setor privado assumiu o protagonismo no investimento em ferrovias no Brasil. E segundo, que a partir de 2015 a gente vê uma curva decrescente nos investimentos, tanto públicos quanto privados. Aqui só que a explicação é um pouco diferente, por que ela cai no setor público e cai no setor privado. No setor público, ela caiu por conta da crise fiscal que atingiu o governo federal já em 2014 e 2015 e que permanece até hoje, né? Então, cada vez o governo federal tem menos condição de investir na construção de novas ferrovias, ou investir no setor de um modo geral. E o setor privado, por sua vez, começou a reduzir os investimentos porque ele foi entrando na última perna dos contratos de concessão, da grande maioria dos contratos.
e, portanto, os investimentos eles já não se tornavam amortizáveis ao final do contrato, não havia retorno financeiro que justificasse isso. E foi a partir disso, inclusive, que o governo federal, em 2015, criou o programa das renovações antecipadas, que eu vou mostrar um pouquinho para frente na parte da agenda de investimentos, mas que é um programa que teve muito sucesso, né? E aqui eu já adianto que ele teve sucesso porque foi transformado num programa de Estado. Ele foi um programa cuja gestão ocorreu ainda no governo Dilma Rousseff, no segundo governo Dilma. Ele foi aprimorado no governo Temer com o PPI, e ele foi também continuamente aprimorado e foi alçado a algo muito relevante e estratégico no atual governo. E claro que a gente não pode deixar de fazer aqui um destaque do mérito para o ministro Tarcísio Freitas, que está à frente disso desde 2016, quando ele assumiu o PPI. E aí, o que esses investimentos permitiram, pessoal, nos últimos anos? Alguns avanços no setor que eu acho importante a gente mostrar. Primeiro, esse gráfico aqui mostra em dois lados opostos como os acidentes caíram ao longo desses anos, caíram 86% nesse período. O ano passado a gente atingiu o melhor índice da história nesses últimos 25 anos, eu me arrisco a dizer que é o melhor índice de acidentes ferroviários que o Brasil já teve, e é um índice importante dizer que é internacionalmente aceito. É claro que quando a gente fala de acidentes, a gente sempre quer atingir o zero, né? Porque, afinal, muitas vezes a gente está falando de vidas humanas aqui, mas a gente finalmente entrou nos últimos anos naquilo que é considerado aceitável na literatura, enfim, e pelas ferrovias aí mundo afora. E, ao mesmo tempo, o setor aumentou muito a produção, né, em tonelagem por quilômetro útil. Mais de 140%, 160% foi o crescimento nesse período. Então, a gente conseguiu tornar as ferrovias mais eficientes, mais produtivas e, ao mesmo tempo, mais seguras, o que é importante ressaltar. Ainda sobre o crescimento do setor, que é um crescimento de fato relevante, aqui a gente faz uma comparação em alguns períodos, e a apresentação, inclusive, vai ficar disponível para todo mundo, para quem quiser olhar esses números de forma mais detalhada, mas é importante mostrar que o setor ele vem crescendo sempre acima do PIB. Então, em quase todos os períodos que a gente levanta aqui, o setor ferroviário cresce mais do que o PIB nacional, o que significa que as ferrovias estão, portanto, ocupando um espaço maior na logística do país, e mostra também uma resiliência muito forte do setor, inclusive o que permitiu o setor ter uma queda o ano passado de 0,4%, diferentemente de outros setores, como a própria aviação civil. O Eduardo Sanovitz depois vai falar um pouco do setor, que certamente passa por uma dificuldade muito grande, e o setor ferroviário, até pela natureza do que é transportado, ele sobreviveu muito bem a esse primeiro ano de pandemia. A gente teve queda relevante, eu diria, em dois setores praticamente, a siderurgia e transporte de combustíveis, isso justamente porque houve uma queda da demanda. Ainda mostrando a evolução nesses últimos 20 anos, o transporte de contêineres, que inclusive foi mencionado pelo secretário como uma grande dificuldade de ampliação na chegada ao Porto de Santos, de fato é verdade, porque tanto a ferrovia da Malha Paulista, uma concessão da Rumo, quanto a MRS Logística, elas são ferrovias centenárias, e de fato os gabaritos dos túneis eles não permitem a utilização do double stack, e pelo fato de muitos estarem localizados, né, eu diria que o mais complexo dessa engenharia são justamente as descidas de serra, né, tanto a Cremalheira quanto a Rumo, que desce ali mais ao sul do estado, mas é muito complicado você fazer obras de expansão de gabarito dos túneis nesses locais. Mas, ao mesmo tempo, as ferrovias ampliaram muito o transporte de contêiner nesse período, um crescimento médio anual de 24%, e é um nicho de mercado que está cada vez mais interessando aos operadores ferroviários. A Rumo já vem operando o trem double stack ali, principalmente na Malha Norte, mas também em alguns trechos da Malha Paulista, e a tendência é que isso se perpetue e aumente mais, se perpetue como uma política pública mesmo. A MRS Logística, na renovação de contrato, quando a gente vai ver ali na frente, vai aumentar, vai priorizar cada vez mais o transporte de contêineres, e isso é muito importante porque coloca as ferrovias, aí dialoga um pouco com o que o Tito falou, isso aumenta o valor agregado do que é transportado em ferrovia, portanto, a gente deixa de ser o agente principal de transporte de minério, por exemplo, e um dos principais do transporte de grãos,
que deveria ser também o principal, eu diria, mas passa a ter também muita relevância no transporte de carga geral, de bebidas, carnes, cargas frigorificadas, inclusive, cargas de alta tecnologia, já fizemos alguns casos transporte de televisores, etc. Enfim, então a ferrovia vai... No, stavo complementando. Então, não é mais somente commodities, mas também mercadoria com valor agregado maior. Isso também é fundamental, né? Exatamente. Quando a gente olha o portfólio das ferrovias americanas, por exemplo, Ivan, o gráfico mostra a diversidade, né? O carvão já teve uma importância muito grande, combustíveis teve uma importância muito grande, mas eles transportam de tudo nas ferrovias. Então, aqui a gente está querendo dar esse salto, né? A gente é muito relevante no transporte de minério, é absolutamente relevante, é necessário, como é também no transporte de grãos, e por que não se tornar também no transporte, principalmente na longa distância, da carga geral. E isso é importante também, eu diria, na relação da ferrovia com a população, porque a gente passa a transportar produtos que as pessoas têm em casa, né? Produtos que elas têm na mesa na hora de almoçar, enfim. Então, a ferrovia se aproxima ainda mais da sociedade ao transportar produtos que são de consumo mesmo da nossa sociedade, né? Para o mercado nacional. Então, esse foi um pouco a evolução do setor nos últimos anos. Claro que tem muito mais dado, tem muito mais coisas interessantes, mostrando por produto como a gente cresceu primeiro no transporte de grãos e depois agora avançando na carga geral. E agora aqui eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre essa agenda de investimentos, voltando aqui ao programa, o principal programa que o governo tem hoje na mão no setor ferroviário, que é o programa das renovações antecipadas, como eu falei, que vem lá de 2015, um programa que hoje está consolidado, depois de ter enfrentado diversas etapas necessárias, algumas, outras não, mas, por exemplo, no TCU, que é uma etapa necessária, o programa já se consolidou, o programa foi questionado até no Supremo Tribunal Federal, né, o que mostra como é difícil viabilizar um programa de infraestrutura no Brasil. A gente tem, de fato, muitos obstáculos, além daqueles que são naturais, os econômicos, os obstáculos de engenharia. A gente também tem muitos obstáculos dentro do próprio Estado, mas isso é uma discussão para outro momento. Mas o fato é que o programa deu certo, começou com a assinatura da Malha Paulista no ano passado, Malha Paulista que vai mais do que dobrar a capacidade no estado de São Paulo, que é hoje o principal corredor de escoamento de grãos, quando ela se liga com a Malha Norte e vai até Rondonópolis. É um dos maiores corredores de exportação de grãos do mundo, e a Rumo já mostrou que está mais do que disposta e mais do que capacitada para fazer esses investimentos. Eu vou até antecipar já um outro dado sobre a Rumo, que é o nosso último slide, mas a Rumo também arrematou a concessão do tramo central da Malha Norte e antecipou, inclusive, a entrega das obras, já começou a operar, já teve trem transportando carga de São Simão, em Goiás, em direção a São Paulo, já começou com um volume expressivo de carga, então ela mostrou que ela tem condição de dar conta, não só, eu diria até que o desafio maior da Norte-Sul, que envolvia, inclusive, construção de ponte, conclusão de obras pesadas de infraestrutura, e na Malha Paulista, que é, na verdade, aumentar a capacidade de uma ferrovia já existente. A gente tem certeza que esses investimentos vão, até antes do previsto, trazer um impacto muito positivo para o país inteiro, né? Não é nem só para o estado de São Paulo. Depois disso, a gente teve já com contratos assinados no ano passado as duas concessões da empresa Vale, tanto a Vitória Minas quanto a Estrada de Ferro Carajás. Aqui, além dos investimentos que vão ser feitos nas próprias ferrovias, que todas vão fazer, inclusive na redução de conflitos urbanos e aumento de capacidade, a Vale, como investimento cruzado, que é um instrumento que foi viabilizado pela Lei 13.448, que foi, inclusive, questionado no Supremo Tribunal Federal, como eu falei, e foi reconhecida a sua constitucionalidade, a Vale vai, em contrapartida, construir a FICO, um trecho, pelo menos, da FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, e vai entregar ela, quando a obra estiver pronta, ao governo, para o governo fazer uma licitação. A FICO já nasce com uma demanda expressiva de mais de 10 milhões de toneladas. Ela atende uma região do Mato Grosso que é muito carente em infraestrutura, não só ferroviária, como infraestrutura rodoviária também, e vai se conectar à ferrovia Norte-Sul, e que em algum momento vai ser conectada também pela FIOL, o que pode, no futuro, se tornar também um corredor importante no escoamento de grãos, dando, inclusive, mais de uma oportunidade para os produtores, o que eu acho que é muito importante, que haja, desde que não seja uma concorrência predatória, mas que possa haver também uma concorrência no setor.
Aí, avançando um pouco nesse programa das renovações, a gente tem o projeto da MRS Logística, que eu acho que o que vale destacar aqui é a ampliação. Eles querem mais do que dobrar o transporte de carga geral. A carga geral hoje, que responde menos de 30% do que a MRS transporta, ela transporta muito minério, mas o que eles querem é colocar 50% de carga geral e 50% do minério, então revitalizando principalmente esses trechos entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, as 3 maiores regiões metropolitanas do país. Estamos falando aqui de mais de 9 bilhões de investimentos só nos primeiros anos da prorrogação assinada. Esse processo já passou por audiência pública e deve, eu diria, nos próximos meses, talvez nas próximas semanas, até ser enviado ao Tribunal de Contas da União. Existe uma expectativa de assinatura do contrato ainda esse ano. Se não for assinado esse ano, vai ser no início do ano que vem. Tem tudo para acontecer isso muito rápido. Na sequência, a gente tem a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica, que passou por audiência pública no início desse ano. É um projeto que eles pretendem investir mais de 13 bilhões de reais em todo o resto da concessão, da renovação. O plano de negócio ainda não está definido, mas certamente a FCA vai fazer investimentos importantes para requalificar alguns trechos da malha e para aumentar a capacidade também. Lembrando que a FCA é uma das maiores ferrovias do Brasil, junto com a Malha Sul, tem quase 7 mil quilômetros de extensão, perpassa diversos estados, e certamente vai trazer de São Paulo, passando pelos outros estados, Minas Gerais, Bahia, certamente uma ferrovia que vai ter relevância na sua renovação. Depois disso, qualificada pelo PPI, no final do ano passado, entrou a Malha Sul, que não estava nesse pacote inicial que tinha sido lançado em 2015. A Malha Sul, assim como a FCA, uma ferrovia muito extensa, e ela também vai ser muito importante. Espera-se que alguns trechos sejam requalificados, que outros que de fato não têm viabilidade econômica dentro da concessão, que possam ser devolvidos, no caso da FCA, a mesma questão, e possam ser reaproveitados de outra forma, talvez com a aprovação do projeto de lei 261, que está no Senado, a gente consiga finalmente criar a figura da short line no Brasil, uma operadora com uma carga regulatória menor, e que, portanto, consiga, a um custo menor, viabilizar trechos que hoje não são viáveis dentro da equação da concessão. Então, esse é o pacote aqui das renovações antecipadas. Como eu falei, é algo que está dando certo. A gente está falando de produtos que têm sido entregues pelo governo. O governo, de fato, conseguiu avançar muito com isso. Então, não são mais meras expectativas, né? Isso já está, os investimentos já estão ocorrendo. E aqui, para finalizar, eu tinha falado no início, mas a Rumo, que antecipou a conclusão da obra do tramo central da Ferrovia Norte-Sul, hoje a gente já consegue, apesar de não estar tudo licenciado pela NTT ainda, mas já é possível você sair do Porto de Santos, em Bitola Larga, e chegar no Porto de Itaqui, no Maranhão. Então, finalmente, a gente tem um pedaço significativo da Norte-Sul, que é um projeto dos anos 80 ainda, do governo Sarney, mas finalmente a gente tem essa ferrovia operacional. Claro que ela ainda não chega no almejado até Rio Grande, que era o projeto inicial, mas o fato é que a gente tem hoje, já tinha o tramo norte sendo operado pela VLI entre Porto Nacional e a Sailândia, e é um trecho que vem crescendo de produção, mais de 1 milhão de toneladas por ano, e agora a gente tem a Rumo, que vai operar também cargas que podem tanto subir em direção a Itaqui, quanto descer em direção ao Porto de Santos. Também uma estimativa de demanda nos próximos anos ultrapassando aí 10 milhões, o que justifica não só a renovação da Malha Paulista, que vai dobrar a capacidade para receber as cargas da Norte-Sul, para receber mais cargas também da Malha Norte do Mato Grosso, mas também os projetos da MRS e da própria FCA, que vão juntas viabilizar esse acesso ao Porto de Santos para que a ferrovia não seja um gargalo. A gente lembrando que na outra ponta o governo também está licitando uma série de terminais no Porto de Santos, terminais de granéis líquidos, granéis sólidos, fertilizantes. Então, é um futuro muito promissor aqui para as ferrovias. Eu acho que era isso que a gente tinha, Ivan, para colocar no início, assim, realmente lembrando que o setor está num momento, como diz o Tarcísio, muito virtuoso. Eu acho que fazia décadas que a gente não via tanto investimento no setor privado,
e a gente tem tudo para continuar. As concessionárias estão mostrando aí que tem muito apetite para isso. Para fechar aqui, eu não poderia deixar de mencionar também os projetos públicos. O governo entregou também a FIOL, o primeiro trecho da FIOL, que liga Caetité ao Porto de Ilhéus, que ainda vai ser construído, provavelmente um terminal privado. É uma ferrovia que nasce importante para o transporte de minério, num primeiro momento, mas que, ao atingir o oeste baiano, a região do Matopiba e finalmente, a ferrovia Norte-Sul, ela pode se tornar também um corredor importante do transporte de grãos. E agora o governo tem na carteira, além de concluir os próximos lotes da FIOL e transferir para a iniciativa privada, provavelmente para que as obras sejam finalizadas pelo setor privado, o governo tem também um desafio, como o Tito também mostrou, que é colocar de pé a Ferrogrão, essa ferrovia que, de fato, ela nasce com uma demanda expressiva, nasce com a questão importante da gente aumentar a utilização do Arco Norte, mas também eu diria que é uma das ferrovias que tem aí os maiores desafios a serem enfrentados, e o governo está disposto a enfrentar esses desafios, tanto desafios ambientais quanto na questão do arranjo financeiro para viabilizar uma ferrovia do zero, totalmente greenfield, com recursos privados, né? É um desafio fazer isso, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, alguém construir uma ferrovia dessa magnitude com recursos privados, mas a gente acredita que o governo, com muita capacidade, vai conseguir entregar o que está previsto no PNL. É isso, muito obrigado. Grande Fernando, você conseguiu em 20 minutos falar de 27, eu tomei a conta, fiz a conta, 27 projetos diferentes, com um conceito final muito importante, que era de intermodal, né? O conceito de intermodal. Acho que é um conceito de sistema de transporte, que é um conceito que tem que ser muito importante, bem considerado, ferrovia, rodovia, logística em geral. É um conceito de evolução do país muito, muito interessante. Agradeço de verdade muito o Fernando Paes, que é diretor executivo da ANTF, Associação Nacional de Transportes Ferroviários. Muito obrigado, Fernando. E agora deixo a palavra para a última apresentação, agradecendo pela paciência, a última apresentação deste evento, a ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Tenho a satisfação de passar a palavra ao Eduardo Sanovic. Por favor, Eduardo. Eu gostaria de cumprimentar, dando boa tarde a todos, já que já passamos 90 minutos todos aqui, né? E agradecer a paciência daqueles que aguardaram todo esse tempo por essa apresentação. Agradecer também o convite a todos, saudar os demais palestrantes e vou procurar ser bastante objetivo para fazer uma contribuição a mais adequada possível a todos os colegas do COINFRA, da Câmara Brasil-Itália, desde já agradecendo o convite. Eu queria pedir à organização que subisse a minha apresentação, eu passei aí para que a gente não tivesse problema. Pode mudar de tela? Próximo. Rapidamente, para aqueles que não estão familiarizados com a aviação, a ABAR é de 2012, a aviação brasileira é de 27, criação da Varig, a Organização Empresarial da Aviação Brasileira é de 33, a criação do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, e a ABAR é criada em 2012, no auge da democratização da aviação brasileira. São 3 os nossos princípios: defender a política de liberdade tarifária em vigor no país desde 2002, que é a principal causa, junto com o crescimento de emprego e renda naquele momento, pela queda pela metade da tarifa média no Brasil e pelo fato de ter triplicado o número de passageiros. Defender que a cadeia produtiva seja eficaz, e aqui falamos de concessão e infraestrutura. Hoje nós já processamos mais passageiros no Brasil por aeroportos concessionados do que pela Infraero. E terceiro, para que nossa regulamentação seja equivalente às regras internacionais. O que significa isso? Significa que toda vez que o ambiente regulatório, tributário, jurídico brasileiro se alinha ao internacional, o fluxo de trânsito de capital, empresas, pessoas, negócios entre o Brasil e o planeta se acelera. Quando isso vai no sentido contrário, diminui. Daí, muito do nosso esforço, muito da nossa atuação para que esse alinhamento se dê de maneira cada vez mais permanente. Próximo. Sobre a pandemia, eu queria chamar a atenção especificamente para 2 dados. Primeiro, a queda de receita
da aviação ao longo da pandemia, de quase 80%, enquanto na outra mão você tem uma subida de câmbio de 35%. O Brasil torna-se o campeão mundial de desvalorização cambial e, para nós, um setor que tem 52% do seu custo dolarizado, isso é quase a tempestade perfeita. E, como todos sabem, avião não gosta de tempestade e aviação muito menos, tá certo? Próximo. Esse é o resultado na malha aérea da crise. Logo no início, entre abril e maio de 2020, a malha cai para algo ao redor de 8% do seu volume de voos pré-crise. Com a implantação dos protocolos de segurança sanitária em parceria com a ANAC, Anvisa, etc., ao meio do ano, nós vamos crescendo com a malha, na medida em que as pessoas vão se sentindo seguras para voltar a voar, e chegamos entre dezembro e janeiro a quase 75% da malha aérea, a quase 75% da malha aérea, mas com o recrudescimento da pandemia, a gente vem de volta para baixo, fecha abril com 35%. A boa notícia aqui é que o nosso sentimento com os primeiros números de maio é que abril foi o pior mês, né? Por mais que a vacinação esteja avançando devagar no Brasil, os primeiros números já mostram que há um volume de pessoas sentindo-se segura para voltar a voar e que a gente pode, ao longo de maio, junho, julho, ter números um pouco mais agradáveis. Próximo. Essa é a demonstração de custo, para quem gosta de números mais detalhados, da aviação. Por que nós falamos tanto do câmbio? Porque preciso 52%, esse é o dado final de 19, eu não uso os dados de 20 por conta das distorções, mas imagina que quase 30% em combustível, subindo 35%, qual é o resultado disso nos nossos custos? Tanto os combustíveis são dolarizados, nós pagamos em dólar ao câmbio do dia, como o leasing e as suas consequências. Este cenário, hoje, é uma das nossas principais pautas no enfrentamento à crise. Tá certo? Próximo. Aqui, um dado bastante relevante de compartilhar, nos agrada muito, enquanto em quase todo o planeta a aviação doméstica foi paralisada, no Brasil nós optamos por manter a malha no ar. Nós fizemos a malha essencial, aqueles 8% de abril, e essa malha essencial manteve todas as capitais, as 27 capitais, mais 17 principais cidades brasileiras, somando 42, conectadas o tempo todo, e daí só subimos. Ato contínuo, nós passamos primeiro a repatriar as pessoas que tinham viajado, ainda que com empresas diferentes das empresas brasileiras, mas não tinham como voltar. Então, 42 mil pessoas voltaram para o Brasil porque fomos buscar em diversos países do mundo. Na sequência, passamos a transportar gratuitamente pelo país profissionais de saúde e equipamentos, destaque para os equipamentos que subimos para Manaus naquela crise dos respiradores, e quando começou a vacinação, nos apresentamos ao Ministério da Saúde e todas as vacinas que hoje viajam pelo Brasil viajam de avião e viajam gratuitamente. As únicas vacinas que não estão viajando são aquelas produzidas e ministradas em São Paulo. As demais estão indo e esse número hoje já está batendo quase 50 milhões. Próximo. Para enfrentar a crise, nós criamos 3 linhas de trabalho. A primeira interna, pouco visível aos consumidores, revendo custos, contratos, leasing, etc. Mas, destacadamente, ainda antes da medida provisória, construindo acordos com os sindicatos, todos com que nos relacionamos, e revendo jornadas e salários, em troca de estabilidade. O setor da aviação, nesse primeiro ano de crise, praticamente não demitiu. O segundo bloco de maior destaque, e aqui, tendo o colega aqui do Ministério da Infraestrutura, faço questão de saudar o Ministério, principalmente pelos programas conduzidos junto ao ministro Tarcísio e pela Secretaria de Aviação Civil, o secretário Rony. Foi essa parceria, esse diálogo, esse grau
de unidade que construímos no enfrentamento à crise entre a Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, a ABA e todos esses órgãos citados aqui, Infraero, DSEA, Turismo, Anvisa, etc., que permitiu o enfrentamento com esse segundo grupo. Uma política de reembolso que gerou uma segurança enorme a consumidores e empresas, permitiu todo mundo remarcar até 1 ano de bilhete sem custo nem multa. Depois, utilizar os pátios da Infraero para estacionar. Nós tivemos quase 400 aeronaves paradas ao longo desse ano e foi importante poder guardá-las de uma maneira extremamente segura nos pátios, e alguns diferimentos, destacadamente o DSEA. As medidas de segurança sanitária eu já me referi. Aonde as coisas se encrencaram? No terceiro bloco. Foi quando pedimos ao Ministério da Economia o mesmo tratamento que 17 dos 20 maiores grupos de aviação do planeta receberam. Estes grupos, ao redor do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ou foram objeto de repasse de verbas a fundo perdido, caso americano, ou de empréstimos, na Inglaterra, ou do ingresso dos governos com injeção de capital, e, enfim, mas de alguma forma houve uma decisão governamental no sentido de gerar caixa quando estas organizações mais precisaram. Aqui no Brasil nós pedimos crédito, infelizmente não chegamos a uma conclusão com o BNDES, e cada empresa procurou o seu próprio caminho, ou Chapter 11 americano, emissão de debêntures, injeção de capital por parte do acionista, mas todos achamos o caminho que está nos permitindo atravessar a crise. Repito, foi fundamental que esse segundo bloco de parceria e debate com o governo ficasse em pé. A relevância, próximo, por favor. A relevância desse processo é para o enfrentamento à agenda que vem agora para 21-22. Eu não vou me ater, dado o adiantadíssimo da hora, a todos os temas aqui, mas especificamente sobre concessões aeroportuárias, que é o tema central desta nossa conversa, eu gostaria de fazer alguns comentários. Se a gente puder ir para o próximo. Esta agenda aqui é a agenda que nós entendemos fundamental para enfrentarmos o ano de 21 do ponto de vista de demanda junto ao governo e ao Congresso. Um destaque só para a MP 1024, que prorroga a política de reembolso, e é importante não apenas para as companhias nacionais, mas também para as internacionais, na medida em que gera segurança ao conjunto dos consumidores. Próximo. Eu queria ficar aqui para caminhar para o encerramento. Primeiro, reafirmar aqui o nosso apoio ao programa de concessões. Nós acompanhamos o programa e o debatemos desde que ele teve início, lá em 2012. A primeira rodada de debates, a nossa proposta inicial foi derrotada. Nós defendíamos que as concessões se dessem pela proposta de menor tarifa e não de maior outorga, qual seja, nós entendíamos que o modelo deveria ser aquele que ganhasse quem se propusesse a operar os aeroportos cobrando menos de consumidores, de operadores, de locatários, etc. Essa proposta foi derrotada em 2012 e o programa assumiu a postura da maior outorga. Ainda assim, nós entendemos o programa como correto, como vitorioso e como um programa de sucesso, e viemos debatendo ao longo das várias rodadas ajustes que foram sendo feitos, e o programa reconhecidamente se aprimorou, melhorou e tem tido sucesso na atração de tantas empresas que hoje, um dado importante a compartilhar com todos, é que o Brasil é o país com o maior número de operadores portuários em todo o planeta, tá certo? Ou seja, todas as diferentes culturas de gestão aeroportuária hoje estão instaladas no Brasil, o que significa que nós podemos projetar para 10, 15 anos um padrão de excelência, um padrão de qualidade, uma formação importante de profissionais, assim como de produtos e serviços ao redor dessa cadeia produtiva de muito valor. Portanto, há aqui um conjunto de oportunidades bastante interessante. Segundo, o registro de que, na medida em que um conjunto importante também de passageiros hoje
passa muito mais por aeroportos concessionados que na Infraero, há um conjunto enorme de novas parcerias e possibilidades de relacionamento, apresentação de produtos, serviços e projetos para estes passageiros do que havia há 10 anos atrás. Vamos nos lembrar sempre que o aeroporto é um hub gerador de negócios que não se resumem ao embarque e ao desembarque, né? Esta é uma parte da conversa, mas nunca nos esqueçamos que não existe aeroporto sem avião. Não existe aeroporto sem avião pousando e levantando. Por que dizemos isso? Porque, na medida em que geramos também o maior número de operadores aeroportuários do mundo, isso nos trouxe duas questões novas. E eu deixo essas duas a título de conclusão. Primeiro, em vários desses aeroportos, algumas tarifas subiram ao longo desses anos 1.300%, tá certo? Nós, inclusive, tivemos o cuidado de preparar um estudo muito detalhado sobre isso quando o programa completou 5 anos, em 2017, e entregar a ANAC para que nós atuássemos nesse sentido. Daí que veio um dos ajustes do programa, que foi criar as regras de consultation, as regras de consulta, para que os aeroportos as aplicassem antes de fazer ajustes de alguma forma em seus procedimentos. Ou seja, nós defendemos o bom aeroporto e defendemos o aeroporto com custos competitivos, tá certo? Para que, no final do dia, esse custo que sempre acaba no preço do bilhete possa ser o menor possível. Segundo, é absolutamente vital e é muito importante que o conjunto do mundo empresarial esteja atento para esse ponto. Quando a gente... O slot é aquele famoso direito de pouso no aeroporto A ou B, e é sempre um motivo de disputa entre as empresas nos aeroportos mais congestionados. Tá certo? Portanto, para nós é bastante importante que todo o planeta, companhias do mundo inteiro que vão para o Brasil, tenham extrema segurança que no Brasil as práticas são absolutamente equivalentes às práticas internacionais. As práticas internacionais são alinhadas às regras IATA. São as práticas no aeroporto de Milão, no aeroporto de Berlim, no aeroporto de Chicago, Nova York, Dubai, etc. É bastante importante e tem sido assim, isso se manteve no Brasil ao longo desses últimos anos. Mas, volta e meia, surgem debates criando situações diferentes e especiais. Existiram, melhor dizendo, situações no mundo onde alguns aeroportos se afastaram das regras IATA. E nós fomos investigar e pesquisar isso. Aconteceu no México, aconteceu no Oriente, aconteceu na Inglaterra num determinado período. Em todas as 3 situações foi um desastre. O resultado foi muito ruim para o mercado, para os operadores, para o aeroporto e para os consumidores. E todos voltaram atrás e voltaram para esse trilho de concessões IATA. Ora, nós vamos agora para a 7ª concessão, para a 7ª rodada, em maio de 22. O sucesso da 6ª rodada em plena crise mostra que há apetite, com certeza haverá apetite para a 7ª rodada, ela tende a ser um sucesso também, mas agora chegamos, digamos, ao filé mignon da conversa, porque Santos Dumont e Congonhas entram na 7ª rodada e nós precisamos ser extremamente rigorosos do ponto de vista técnico e gerencial para que estas concessões tenham no seu bojo a manutenção dos padrões de qualidade, competitividade, concorrência e custos que fizeram com que esses aeroportos se transformassem em pontos absolutamente centrais na distribuição da malha e no seu peso no conjunto da aviação brasileira. Eu creio que com isso, senhor Aliberti, eu procurei compensar um pouco esse enorme tempo que tomamos aqui Eduardo. E encerrar rapidamente. Muito obrigado. Eduardo, agradeço, Eduardo. Pido até desculpa por um pouco de atraso. São muitas matérias, muitas coisas da informar, da ideia de trocar. Então, achei interessante, mas muito eficaz sua contribuição. Agradeço uma vez mais a Eduardo
Stanovics, o presidente da ABR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Pido uma última 10 minutinhos de paciência. Vamos fazer uma rodada rapidíssima de uma pergunta por cada participante, por cada relator, por favor. Eu começo com uma pergunta, resumindo, e volto a falar, a outras perguntas que chegam, Italcam vai encaminhar por cada palestrante e vamos responder a todas as perguntas. Chegaram mais de 60 perguntas, 55 perguntas, mais ou menos. Então, mas pelo menos uma pergunta para o representante do MIFRA, o Tito Livio Pereira Queiroz e Silva, que é a seguinte: o MIFRA está processando as diversas contribuições recebidas nas consultas públicas do Piano Nacional de Logística, o PNL 2035, que se encerrou agora em abril, né? Qual é a previsão para a conclusão dessa análise? Qual é o cronograma, né, do PNL? Tito, por favor. Oi, vamos lá. A gente teve a previsão original de acabar a consulta pública era 30 de maio, né? Não, desculpa, 30 de abril, mas devido a pedidos que tivemos, a gente postergou até o dia 16 de maio a consulta pública. A estimativa é que a gente gaste aí mais ou menos uns 15 a 30 dias na consolidação dessas contribuições pela EPL, a elaboração do relatório final pela EPL, né? E talvez mais uns dias aí, porque, como eu coloquei, Ivan, esse plano ele precisa ser formalizado, até para dar a segurança que a gente precisa, que é um documento formal, né? E ele é aprovado por uma reunião que a gente tem bimestralmente entre o ministro e os secretários de Estado aqui dos modos de transporte. Então, a gente acredita, em resumo, que o PNL estará disponível para o público em meados de junho, por aí, entendeu? Talvez um pouco mais aí. Ou seja, esse semestre ele fica pronto. Então, contribuições finalizadas 16 de maio, mais uns 30 dias para a gente construir, aprovação por esse comitê estratégico. Então, até o finalzinho de junho, a gente está com essa expectativa de publicar formalmente o PNL. Perfetto. Approfittando, vamos fazer uma perguntinha a mais, que é uma perguntinha um pouco assim, sobre a BR do Mar, a famosa progetto di lei 4199, né? O governo retirou do Congresso Nazionale o pedido di urgenza. E agora, não essendo mais urgente, qual é a nova estratégia que será adotada para a tramitação desse projeto no Congresso? Qual é a tua ideia? Isso aí me permite responder parcialmente, porque é um assunto mais afeto à Secretaria de Portos e a estratégia é mais definida pelo gabinete do ministro, junto com a assessoria parlamentar. Mas o que eu posso dizer, Ivan, é que assim, a gente, inclusive a partir dos estudos que foram feitos pela EPL, a gente está convicto que o BR do Mar é um projeto que precisa ser aprovado, né, independente dessa questão que você levantou, porque a gente precisa de alternativas do transporte de cargas que sejam mais eficientes. A gente acabou dando um destaque maior em ferrovias aqui, até porque a gente entendeu que seria mais o foco aqui, aproveitando a participação, inclusive, do Fernando Paes, né? Mas, assim, em termos de cabotagem, a gente acredita que a gente tem que evoluir nessa questão e ter uma alternativa pela nossa imensa costa, né? Que hoje é menos aproveitada do que poderia. Então, a gente acredita no projeto e acredita que ele tem que ser aprovado para que a gente dê essa alternativa e barateie os custos de transporte cada vez mais. Perfeito. Muito obrigado, Tito. Tá? Agora passo uma pergunta rápida, por favor, para o diretor executivo da ANTF, Fernando. Fernando, são muitas as perguntas, mas aqui eu acho muito interessante, rapidamente, parceria público-privada será o foco para chegar para conseguir aumentar o interesse dos investimentos na ferrovia no Brasil? É esse o foco, público-privada? Ivan, eu acho que esse pode ser um dos focos. Quando a gente pensa a Ferrogrão, como eu falei no final da minha fala, o governo está hoje pensando em criar uma espécie de fundo que funcione como um colchão para o investidor em casos de problemas, enfim, tanto para compartilhar um pouco o risco de engenharia, risco ambiental, enfim. Então, seria um recurso para ser utilizado caso houvesse algo fora da curva, fora do planejamento. Isso é uma espécie de PPP,
né? Porque de um jeito ou de outro o governo entra junto com o recurso público para compartilhar o risco. Pode ser a saída para viabilizar uma ferrovia greenfield do zero com a extensão da Ferrogrão. Mas eu acho que a gente tem que pensar também na viabilização do investimento privado em pequenos trechos, principalmente em trechos que hoje não são utilizados pelas concessionárias e efetivamente serão devolvidos, alguns já foram, mas pensar em recurso privado para revitalizar esses trechos e criar a figura da short line no Brasil. Acho que para isso falta um avanço regulatório, mas me parece também um futuro bem possível, talvez até mais próximo do que pensar em grandes projetos com PPP, enfim, até porque a gente está falando de uma malha que já existe, que aí o capital inicial é muito menor, né? Perfetto, perfetto. Outra pergunta, acho que não temos 34 porto público, no, che esiste no Brasil, ma solamente quasi la metà, 18, né, dele tem acesso ferroviário. A gente falou de intermodalidade, né, e diversos deles com também vários problemas estruturais. Você acredita que no curto, médio ou longo prazo vamos ter esta ferrovias em todos os portos, esta intermodalidade, esse sistema de logístico? Qual é a tua ideia, a tua sensação? Olha, eu diria que hoje os principais portos, eles são atendidos por ferrovia, né? Os principais do ponto de vista de volume de carga. Eu não diria que a ferrovia vai chegar a todos os portos. A gente tem também um caso invertido de ferrovia sem porto. Um exemplo disso hoje ainda é o caso da FIOL, que você tem a ferrovia, a obra começou e o porto ainda está se discutindo como é que vai ser feito. O que eu acho que a gente precisa fazer para evitar isso, o que o governo tem feito muito, é trabalhar de forma integrada, quando olhar para um projeto ferroviário, olhar para o porto e vice-versa, né? Mas eu não diria todos os portos, até porque, Ivan, hoje a gente tem um crescimento muito grande da figura do TUP, do terminal de uso privado no setor de portos. Então, eu vejo uma tendência de você ter cada vez mais terminais privados, inclusive que pode ser o produto final do porto da FIOL, e menos, talvez, o porto público, enfim. Mas eu não diria que todos, mas a tendência, sim, onde houver demanda, é que você chegue com a ferrovia nos portos. Perfetto. Muito obrigado, Fernando. Agora, uma pergunta para Eduardo. Eduardo, na verdade, muitas pessoas estão fazendo quase a mesma pergunta. O Brasil poderá continuar perseguindo o modelo de end-up spoke, que marcou o desenvolvimento do mercado aéreo nos Estados Unidos? Tem este modelo? Pode seguir? Pode, mas jamais haverá no Brasil um hub and spoke como você tem nos Estados Unidos, pelo simples fato de que esses hubs se formam a partir e como consequência da criação de polos econômicos. O território americano acabou formando alguns polos econômicos muito definidos, costa oeste, costa leste, sul, norte. Se você pensar entre Flórida, Califórnia, o outro hub lá do coração, na Delta, lá no meio em Atlanta e etc. Enquanto que o desenvolvimento econômico brasileiro, por conta de sua história, acaba concentrando quase 40% da economia em São Paulo, não é? E os demais estados, só muito recentemente, começam a se beneficiar da descentralização do desenvolvimento econômico. Você começa a ter volumes de demanda por turismo nas suas várias modalidades, negócios e eventos, corporativo, lazer, etc., de 20 anos para cá. É quando você começa, por exemplo, a ver Confins como um polo importante, Brasília como um polo relevante, e os movimentos no Nordeste, destacadamente Pernambuco e Ceará, a partir da democratização do acesso ao espaço aéreo, a gente passa de 30 para 100 milhões de habitantes, como me referi na apresentação, e traz o ticket médio à metade. Mas não é correto, exatamente por não haver consistência econômica tão diversificada e ampla, imaginar que teremos um movimento semelhante aqui ao que tivemos nos Estados Unidos. Há um hub consagrado em São Paulo e nós temos hubs menores em formação que tendem a se desenvolver em outros polos, mas não há possibilidade, no momento, eu não visualizo isso num espaço menor do que 10 ou 15 anos, deles chegarem a ter o volume que nós temos em São Paulo. Eles vão crescer,
hoje já são mais relevantes do que eram há uma década, e daqui a uma década serão mais do que hoje. Mas há um limite para esse crescimento. Perfetto, Fernando. Premiando la tua presenza, então eu quero deixar últimos 60 segundos com você para uma última pergunta. E, vamos dizer, pergunta preocupação. Com a continuidade das privatizações dos terminais aeroportuários que estão acontecendo, haverá espaços para os novos entrantes no mercado da aviação brasileira? Qual é a tua ideia? O mercado brasileiro é completamente aberto a novos entrantes, tanto do ponto de vista de capital nacional, como de capital internacional. Capital internacional, o Brasil é absolutamente aberto há 2 anos. As dificuldades a novos entrantes não estão em infraestrutura. E é bom que se diga isso aqui, eu reafirmo. A infraestrutura brasileira tem evoluído a passos bastante largos de 2012 para cá, do ponto de vista aeroportuário. Todos os governos que se sucederam têm história, têm legado e têm obras para mostrar nesse programa. As dificuldades a ingresso aqui estão nos custos, e é por isso que eu fiz questão de abrir a minha apresentação contando um pouco de história da aviação, porque não se pode dissociar um tema de outro. Quais são os grandes desafios ao ingresso de novos entrantes no Brasil? O custo do querosene de aviação. No Brasil ele é 1/3 da operação, a média mundial é 20% e 21%. Segundo, o custo do ambiente judicial brasileiro extremamente frágil. Embora o Brasil seja aderente aos acordos internacionais, um juiz de uma cidade pode dar uma decisão diferente de outro. E o Brasil, por exemplo, acaba sendo o único país do planeta no qual o clima tem sua responsabilidade atribuída à companhia aérea. A gente não levanta um avião na neve em Milão, então não levanta um avião na neve em Nova York. Ora, no Brasil, se cair uma chuvarada amazônica no aeroporto de Belém ou não levantar voo, porque o avião está sob risco de queda, esse atraso pode gerar um processo por danos morais contra uma empresa aérea. E aí o Brasil, por isso, por exemplo, teve a proliferação disso que a gente chama de site abutre. São esses sites que pescam no pântano, alugam o teu CPF para processar a empresa aérea. O terceiro problema, o terceiro desafio é o modelo regulatório tributário, tá certo? E aí é uma discussão que cada setor em que cada um atua aqui tem sua própria agenda e sua própria novela. Portanto, a resposta é a seguinte: o mercado é aberto, segue aberto e tem possibilidade de receber novas empresas, mas as receberá na razão direta do enfrentamento a essa agenda, porque é o enfrentamento a ela que vai permitir, por exemplo, uma empresa, eu não vou dizer o nome aqui, mas uma low cost irlandesa, bastante conhecida no planeta, recentemente, em conversa com um de seus acionistas, ele dizia ao interlocutor: eu não vou colocar um avião no Brasil porque vocês têm fórum judicial e fórum de juizado em aeroportos, vocês estão doidos. Tá certo? Essa foi a resposta dele. Portanto, são temas absolutamente enfrentáveis, equacionáveis. Faço aqui um registro também a quanto a ANAC e a SAC vem avançando nisso junto conosco. Isso é positivo, mas é uma caminhada ainda longa. Obrigado. Perfetto, perfetto. Muito obrigado, Eduardo. Eu agradeço de verdade a todos os palestrantes que deram a sua contribuição neste evento de lançamento do COINFRA, Comitê de Infraestrutura, Logística, Transporte e Mobilidade da Italcam. Agradeço muito Tito Livio Pereira Queiroz da Silva, diretor do Departamento de Política e Planejamento Integrado do MINFRA, o Jordão Ottaviano Machado Neto, secretário de Logística do Governo de São Paulo, Fernando Simões Paes, diretor executivo ANTF, Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, Eduardo Sanovic, presidente ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Agradeço a todos os participantes, agradeço claramente ao nosso presidente da Italcam, Graziano Messano, a nossa diretora geral, a Bárbara e a todo o nosso suporte, e convido a seguir a Italcam, aos nossos eventos, a nossa atividade, sobre o nosso site e sobre os nossos mídia. Muito obrigado e bom almoço para todos. Obrigado.